Vamos agora resolver a questão 11. Numa cesta havia laranjas. Deu-se 2/5 a uma pessoa, a terça parte do resto a outra, e ainda restaram 10 laranjas. Quantas laranjas havia na cesta? Então, eu vou dividir aqui esse problema em 3 partes. A primeira pessoa recebeu uma parte, a segunda pessoa, deixa eu botar aqui, é o que restou. Deixa eu só escrever isso aqui direito. Vamos lá, melhorar isso aqui, tá? Primeira pessoa e aí teve um resto. Depois, segunda pessoa e depois foi o que sobrou. Beleza? Vamos lá. Primeira pessoa recebeu 2/5 do total. Então, ela recebeu aqui, 2/5 do total. Espera aí, se ela recebeu 2/5, a outra pessoa, quer dizer, quanto foi o resto? Restou 3/5 do total, tá? A segunda pessoa recebeu a terça parte do resto, ou seja, a terça parte do resto. Qual é o resto? 2/5, 3/5, tá? Então aqui, 3/5. Eu posso cortar aqui o 3 e restou o quê? Restou 1/5. Olha só, a primeira pessoa, se você somar o que a primeira pessoa recebeu mais o que a segunda pessoa recebeu, vai ficar assim, 2/5 mais 1/5, que resulta em 3/5. Ou seja, após as duas pessoas receberem as suas partes, resultou em quanto? Em 3/5. Ou seja, sobrou, qual fração no total? Sobrou 2/5 do total. Então, como a questão falou, aqui, 10 laranjas, então essa fração no total corresponde a 10 laranjas. Certo? Então, isso quer dizer o seguinte, 2/5 do total é 2/5 vezes a quantidade total, que resulta em 10. Ou seja, note que 2/5 é a mesma coisa que 2 vezes 1/5, que é igual o 10. Eu posso escrever assim, 2 vezes 5, certo? Então, note o seguinte, se o dobro de 1/5 do total corresponde ao dobro de 5, isso quer dizer que 1/5 do total corresponde a 5. Jovem, o total, então, é igual a 5 vezes 5, que é igual a 25 laranjas, tá? Então, a resposta é a letra B, tá? Tá aqui. Vamos agora para a questão número 12. Vem comigo, Uma pessoa, depois de gastar 3/8 do seu dinheiro, pagou uma dívida de 2/3 do que restou, ficando ainda com 120. Então, o primeiro gasto dela, ela gastou... Deixa eu melhorar isso aqui. Olha só. Ela gastou 3/8 do seu dinheiro. 3/8, tá? Agora, restou quanto? Restou qual fração? A fração que restou foi 5/8, tá? Depois, ela fez o quê? Pagou a dívida. Ela pagou... Quanto que ela pagou? 2/3 do que restou. Tá aqui. Ou seja, ela pagou 2/3 do que restou. Quanto que restou? Restou 5/8. Então, 2/3 de 5/8. Que é igual a quanto? 2 vezes 5, 10. Sobre 3 vezes 8, 24. Eu posso aqui simplificar por 2.
Vamos obter qual fração? Vamos obter 5/12. Tá? Então, tá aqui. E vamos ver aqui o seguinte, ó. Ela gastou quanto? Primeiro gastou 3/8. Depois pagou 5/12. Tá? Então, tem que fazer o que aqui? Tem que fazer a soma. Para isso, o que a gente vai fazer? Isso aqui, ó. Fazer aqui o x e o traço. E agora é multiplicar. Assim, ó. 12 vezes 3. 36. Mais, agora, ó. 8 vezes 5. 40. Dividido. 8 vezes 12. 96. Tá? Vou apagar esse 5 aqui que tá feio. Vamos lá. Agora, fazendo aqui a soma, obteremos 76/96. Beleza? Jovem, perceba que esse aqui, ó, essa fração aqui, corresponde o quê? Corresponde ao total de gastos, tá? Então, total de gastos é igual a essa fração. Ou seja, sobrou quanto no total? Sobrou 76/96. Opa, cuidado aqui, ó. Deixa eu só voltar aqui, ó. Jovem, se ele gastou 76/96, gastou essa fração, sobrou 20/96. Ou seja, sobrou essa fração do total, que a questão afirmou que ficou ainda com quanto? Com 120. Então, essa fração aqui, ó, é igual a quanto? A R$120, tá? O que acontece? 20/96 no total é a mesma coisa que isso aqui, ó. Vamos lá. 20/96 vezes o total, que é igual a quanto? A 120. Perceba que essa fração aqui, ela resulta, é igual a essa aqui, ó. 20 vezes 1/96 vezes o quê? Vezes o total. Só que o 120, ele também é igual a quanto? 20 vezes 6. Ou seja, se 20 vezes essa fração no total, 1/96 no total, é igual a 20 vezes 6, isso quer dizer que 1/96 do total é igual a quanto? É igual a 6. Logo, o total é igual a 6 vezes o quê? 96. Só fazer a conta, ó. 6 vezes 6, 36, sobe 3. 2 vezes 9, 6 vezes 9, 54. Com 3, 57. Tá? Então, aqui, jovem, o total é igual a R$576. Então, tá resolvido. Tudo bem? Próxima questão. Questão 13. Vamos lá. De um recipiente cheio de água, tiram-se 2/3 do conteúdo. Então, espera aí. Então, retirou 2/3 do conteúdo. Sobrou 1/3 do conteúdo. Acrescentando 30 litros de água, o conteúdo passa a ser metade do volume inicial. Qual é a capacidade do recipiente? Então, preste atenção. Sobrou 1/3, 1/3 do total, e adicionou 30 litros, certo? De água. Então, 30 litros de água. E ficou, o conteúdo passou a ser o quê? A metade do volume inicial. Então, metade do total. Qual é a capacidade do recipiente? Certo? Então, olha só. Para isso, para descobrir o total do acréscimo aqui, a que fração do total o acréscimo representa, eu tenho que subtrair a metade do total de 1/3 do total. Ou seja, vai ficar assim, ó.
metade menos 1/3. Tá? Bem aqui, ó. Agora fazer a conta. 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 1, 2, sobre 2 vezes 3, 6. 3 menos 2 dá 1, sobre quanto? Sobre 6, tá? Então, o que acontece? 1/6 do total é igual a quanto? É igual a 30 litros. Portanto, o total será igual a quanto? A 30 vezes 6, que é igual a 180 litros, tá? Então, questão 3 está resolvida, certo? Agora, questão número 14. Vamos lá. Uma senhora vai à feira e gasta em frutas 2 nonos do que tem na bolsa. Então, primeiro ela gastou qual fração? 2 nonos. Restou qual fração? Restou 7 nonos, tá? Depois, olha aqui, ó, gasta depois 3/7 do resto. Então, vamos lá. Qual foi o segundo gasto dela? Ela gastou 3/7 do que? Do que restou. Quanto que restou? 7 nonos. Então, gastou 3/7 de 7 nonos. Jovem, eu posso aqui, como eu tenho aqui, ó, o 7 multiplicando em cima, 7 dividido embaixo, eu posso aqui, ó, simplificar. Aqui, ó, 3 sobre 9, dividido por quanto? Por 3, que é igual a quanto? Que é igual a 1/3, tá? Vamos lá. E ainda lhe sobram R$8. Então, o que acontece? Primeiro ela gastou, ó, total de gastos. Vou botar aqui. Ela gastou 2 nonos. Depois gastou o quê? Gastou 1/3. O que é que eu vou fazer? Fazer o seguinte, ó. 2 nonos mais... Essa fração aqui, 1/3, eu posso multiplicar ela por 3. Vai ficar assim, ó. 3 sobre quanto? 9. Note que eu encontrei uma fração equivalente a 1/3 com o denominador 9. Agora eu posso resolver. 2 mais 3, 5 sobre 9. Tá? Então, esse é o total de gastos. Ou seja, se ela gastou 5 nonos, restou 4 nonos. Tá? Então, restou 4 nonos do total, que por sua vez é igual a quanto? É igual a 8. Olha aqui, ó. O que vai acontecer? Nós temos que 4 nonos no total é 4 nonos vezes o total, que é igual a 8. Note que 4 nonos é igual a 4 vezes 1 nono vezes o total, que é igual a 8. Eu posso escrever assim, né? 4 vezes 2, tá? Olha só, o que acontece? Se o quádruplo de 1 nono no total é igual ao quádruplo de 2, isso quer dizer que 1 nono do total... Opa, deixa eu botar aqui a multiplicação. 1 nono do total corresponde a quanto? A 2. Então, o total é igual ao dobro de 9. O total é igual a 18. Tá? Resposta, letra A. Agora, questão 15. Uma peça de tecido... Eu falo peça de teatro, não há nada a ver. Ó, uma peça de tecido, após a lavagem, perdeu 1/10 do seu comprimento. Então, peraí. Se perdeu 1/10 do seu comprimento, restou 9/10 do comprimento. E este ficou medindo quanto? 36 metros. Aqui, ó. 36 metros. Então, 9/10 do comprimento corresponde a 36 metros. Mas note o seguinte, ó. 9/10 do comprimento é igual a 9 vezes 1/10 do comprimento. Certo?
O 36 é igual a 9 vezes 4. Então, se 9 vezes 1/10 do comprimento é igual a 9 vezes 4, isso quer dizer que 1/10 do comprimento, então 1/10 vezes o comprimento é igual a 4. Isso quer dizer que o comprimento é igual a 4 vezes 10, que é igual a 40 metros. Portanto, resposta letra C.